Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo questão referente ao exame de admissão de Química UM 2022. Subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like e assista o vídeo até o final. E importa-me salientar que em Moçambique fui primeiro com vídeos de YouTube resolvendo exames de admissão de Química no país e exames de admissão de Química UM. Para si que duvida, recomendo que pesquise pelo mecanismo de busca ao YouTube, atendendo à comparação das datas de publicação dos primeiros vídeos necessariamente. Bom, subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like e assista ao vídeo até o final. Vamos ao essencial de forma a selecionar questão para o vídeo. Ajustando a imagem necessariamente. Bom, teste exame de admissão de Química 2, UM 2022. Necessariamente. Indo para a questão. Podendo a questão. Bom, questão 6. Quando uma mol de dióxido de enxofre e uma mol de oxigênio são colocados num recipiente de 1 litro de capacidade 1000 Kelvin, a 1000 Kelvin, atinge-se o equilíbrio I 0,8 mol de dióxido de enxofre são formados. O KC da reação será... Bom, antes do prossigo, importa-me recordar e convidar a si que está vendo o vídeo necessariamente, antes que se esqueça com que subscreva-se ao canal e ative o sino de notificações para que possa receber notificações das próximas publicações diretamente. Deixe ficar seu like, inclusive partilhe. E revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, sob forma a solucionar a questão 6 necessariamente, a que pretende saber KC. KC é constante de equilíbrio em termos das concentrações, necessariamente. Em conformidade com o problema, tem-se dióxido de enxofre, que é misturado com oxigênio, significa reacionando as duas espécies. E tem-se o volume de 1 litro, o que significa, tendo quantidade da matéria, número de moldes, necessariamente tenderia a queixar as concentrações molares para as ambas espécies em causa. Nesse caso, para a estequiometria da reação, então, para a questão 6, dióxido de enxofre, oxigênio, necessariamente produzindo dióxido de enxofre e balanceando. Nesse caso, tem-se 4 átomos de oxigênio, tem 3, então para que sejam iguais o número de átomos de oxigênio, inclusive podendo balancear sendo um meio. Um meio, então terei 3 átomos de oxigênio e inclusive um átomo de enxofre, um átomo de enxofre. Porém, para que sejam números inteiros, podendo especificar nesse sentido: dióxido de enxofre mais oxigênio, estão produzindo o trióxido de enxofre. E à medida que produz trióxido de enxofre, a moléculas de trióxido de enxofre tornam-se a reagir entre elas, formando o dióxido de enxofre e o oxigênio. Necessariamente. Então, um meio, para que seja um número inteiro, então multiplicarei por 2. Então, terei 2. 2 vezes 1 meio, 1. Então, nesse caso, 2. Necessariamente. Então, tem-se uma mol. Então, uma mol. E tem-se dióxido de enxofre. O volume, 1 litro. Então, podemos saber constante e capacidade. Constante em termos de equilíbrio das concentrações, e é uma indicação de que tem-se ao equilíbrio 0,8 moles de dióxido de enxofre. Então, no início, então, o que reage em termos de número de moles e inclusive necessariamente número de moles no equilíbrio. Então terei 0,8 no equilíbrio, número de moles. Bom, podendo diretamente calcular aqui com as considerações ou no final. Então, consideração no equilíbrio, necessariamente. Então, tendo o número de moles no início, necessariamente
o que acontece para a variação de número de moles no processo? Então, tratando de reagente, então, número de moles no equilíbrio para o dióxido de enxofre será igual a número de moles no equilíbrio, ou seja, número de moles no início do dióxido de enxofre, então, menos o que reage para o dióxido de enxofre, necessariamente. Então, o sinal negativo significa que consome-se reagente, à medida que forma-se produto, porque para este caso, para o trióxido de enxofre, número de moles no equilíbrio para o trióxido de enxofre será igual ao número de moles iniciais no início do trióxido de enxofre, então mais o que reage negativo, o que forma-se do trióxido de enxofre. Então, sinal positivo significa que forma-se produto à medida que consome-se reagente. Então, para número de moles no equilíbrio de dióxido de enxofre será igual a 1 mol no início, então menos o que reage para dióxido de enxofre, inclusive para trióxido de enxofre. Então terei número de moles de equilíbrio de trióxido de enxofre igual no início 1 mol, perdão, tem-se 0 no início, antes do início da reação, antes de formação do produto, então tem-se 0 quanto ao conteúdo inicial de trióxido de enxofre. Então neste caso terei 0 mais o que forma-se de trióxido de enxofre a partir da reação do que reage para as espécies em interação, reagentes nesse caso, da reação direta, porque nesse caso, à medida que forma-se o produto, trióxido de enxofre torna-se a reagir moléculas de trióxido de enxofre, formando necessariamente dióxido de enxofre e oxigênio, que são reagentes da reação direta, tornando-se o processo inverso nesse caso, e que por essa razão que à medida que consome-se, quando forma-se dióxido de enxofre, então regenera-se o conteúdo, porque tende-se a formar-se também o dióxido de enxofre e oxigênio, compensando o conteúdo consumido no início, na formação de trióxido de enxofre na reação direta. Então neste caso a reação inversa, tendendo a formar dióxido de enxofre e oxigênio. Então temos aqui conteúdo de trióxido de enxofre no equilíbrio, inclusive que será igual a 0,8, que foi fornecido inclusive do problema, é igual a 0,8 moles. Então 0,8 moles. Da estequiometria da reação, tem-se 1 mol de oxigênio, tem-se 2 moles de trióxido de enxofre, então terei 2 moles. Se 1 mol de oxigênio tem-se 2 moles e em 0,8 quanto que terei de oxigênio? Então significa que terei 0,8 moles de trióxido de enxofre vezes 1 mol de oxigênio pela estequiometria de reação sobre 2 moles de trióxido de enxofre da estequiometria da reação. Então, mol de trióxido de enxofre simplifico, então terei 0,8 dividido por 2 será 0,4. Então, moles de oxigênio. Bom, podemos substituir aqui na tabela. Então, 0,4 necessariamente, porque reais consomem-se reagente, então sinal negativo, então produto, então sinal positivo. Então nesse caso, para o dióxido de enxofre, inclusive terei em 0,8 quanto que terei, tendo em conta 2 mols de dióxido de enxofre para o comitê de direção e 2 mols de dióxido de enxofre, claro que será igual ao mesmo valor, pois terei nesse caso 0,8
moles de trióxido de enxofre, então vezes 2 moles de dióxido de enxofre sobre 2 moles de trióxido de enxofre. Então, mole de trióxido de enxofre, elimina, isso será igual a 0,8. Depois, inclusive, 2 simplifico. Então, mole de dióxido de enxofre. Então, tendo que substituir 0,8 moles. Bom, no equilíbrio, número de moles no equilíbrio para dióxido de enxofre, número de moles no equilíbrio para o dióxido de enxofre será igual a número de moles no início é necessariamente igual a 1. Agora, o que reage 0,8. Bom, porém, o sinal negativo é simplesmente para demonstrar que consome-se reagente. Então, assim como poderia não demonstrar, então, representar. Então, nesse caso, terei 1 menos 0,8. Então, moles. Isso será igual a 0,2 moles de dióxido de enxofre no equilíbrio. Então terei 0,2 moles. E nesse caso, para o oxigênio, o número de moles no equilíbrio de oxigênio será igual ao número de moles no início do oxigênio menos, porque consome-se então o que reage para o oxigênio. Então, nesse caso será no início 1 mole, então 1 menos 0,4. Então moles, então igual será a 0,6 moles. 0,6 moles. Então terei 0,6 moles necessariamente. Isto é número de moles. Refiro-me ao número de moles no equilíbrio. Agora, a constante Kc, por sua vez, é constante de equilíbrio. Em termos de concentrações, então será concentração de trióxido de enxofre, porque inclusive o estado de agregação, nesse caso, gás. Então, fazem parte do processo. A exceção seria para líquidos e sólidos. Então, nesse caso, terei elevado seu respectivo constante e concentração no equilíbrio e concentração do dióxido de enxofre. Então, vezes a concentração de oxigênio. Essa é a expressão da constante de equilíbrio. E consegue-se verificar em termos de concentrações. Então, tendo o número de moles, então posso determinar as concentrações no equilíbrio. Concentração no equilíbrio de dióxido, ou seja, as concentração do trióxido de enxofre é igual a número de moles de trióxido de enxofre sobre o volume da solução. Então, neste caso, terei número de moles de trióxido de enxofre obtive, ou seja, são 0,8. Então, 0,8 volume da solução 1 litro. Então, será igual a 0,8 molares. Necessariamente, o número de moles, a concentração para o oxigênio será igual a concentração em equilíbrio neste caso. Então será igual ao número de moles de oxigênio sobre o volume da solução. Então, número de moles de oxigênio 0,6 moles. Então, 1 litro da solução, então será 0,6 molares necessariamente. Então,
para o dióxido de enxofre, terá o número de mols de dióxido de enxofre em função do volume da solução, igual a 0,2 mols por 1 litro. Então 0,2 molares necessariamente. Bom, temos que substituir na expressão da constante necessariamente. Então terei, neste caso, constante do equilíbrio em termos de concentrações igual ao número de mols da a concentração de dióxido de enxofre no equilíbrio 0,8. Então 0,8 ao quadrado, então molaridade ao quadrado sobre dióxido de enxofre, a sua concentração no equilíbrio necessariamente igual a 0,2 ao quadrado, então molaridade inclusive ao quadrado, vezes concentração de oxigênio no equilíbrio igual a 0,6 molares. Bom, notação científica sob forma a facilitar inclusive a operação sem uso de máquina. 3,8 que igual a 8 vezes 10 elevado a menos 2 menos 1, isto ao quadrado, então sobre 2 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado vezes 6 vezes 10 elevado a menos 1. Então aqui terei molaridade, vou simplificar inclusive molaridade ao quadrado e molaridade ao quadrado, então sobre molaridade necessariamente. Então aqui inclusive será igual a 8 ao quadrado, podendo nesse sentido 10 elevado a menos 1 ao quadrado de menos 10 elevado a menos 2, então sobre 2 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado, 10 elevado a menos 2, então vezes 6 vezes 10 elevado a menos 1, é um dado molar. Isto será, bom, simplificando em comum, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 2, isto será igual a 8 sobre 2, colocando aqui em comum, e inclusive 6 1 sobre 6, bom, 10 elevado a menos 1 para o número 2 será 10 necessariamente. Então molaridade passado para o número 2 será molaridade elevado a menos 1 e será igual a 8 dividido por 2, 4 ao quadrado, então 10 dividido por 6, nesse caso terei, até posso deixar nessa vertente, então sobre 6, então vezes 10, então molaridade elevada a menos 1, isso será igual a, bom, 16 sobre 6 vezes 10, unidade, molaridade elevada a menos 1, que será igual a 16 e 6 são pares, então metade de 16, 8, metade de 6, 3, então vezes 10, então molaridade elevada a menos 1. Então facilmente posso, essa operação pode-se fazer 8 dividido por 3, 8 é divisível por 3, então terei 2, então 6, então 2, e abaixando o 0 posso abaixar 0, nesse caso terei 6, então 6 vezes 3, 18 para 22, posso abaixar inclusive 0, então 6, 18, 2, 0, então 6, então nessa vertente, então isto que será, tendendo aqui que substituir, terei 2,666 vezes 10, então molaridade elevada a menos 1, e será igual a 26,66 necessariamente. Então molaridade elevada a menos 1, molaridade elevada a menos 1, salientar molaridade elevada a menos 1 é o mesmo que eu disser 1 sobre molaridade, e molaridade é mol sobre litro,
necessariamente. Então, isto será mesmo que eu disser litro sobre mol. Litro sobre mol. Necessariamente. Litro sobre mol. Então, terei, neste caso, 26,66 litro por mol. É constante de equilíbrio em termos de concentrações. Bom, indo em termos das alternativas de problema, 26,7, tem-se 26,7, então aproximadamente igual a 26,7 litro por mol. Necessariamente. Opção correta, a linha C. A linha C, opção correta. Necessariamente. Bom, deixando ficar a ilustração para si, que se calhar tenha ficado para trás. E antes do término, importa recordar, convidar a si que está vendo o vídeo, necessariamente, antes que se esqueça, porque subscreve-se ao canal e ative o sino de notificações para que possa receber notificações das próximas publicações diretamente. Deixe ficar seu like, inclusive partilha. Bom, é tudo. Forte abraço, até o próximo vídeo.